Gabriele, eu me sinto incompetente, incapaz, sinto que eu não dou conta de fazer as coisas que eu preciso fazer. É sobre o sentimento, né? A sensação aí que a gente tem de incapacidade que eu vou falar hoje. E como que se surge, né, essa sensação, esses pensamentos de que eu sou incapaz, de que eu não dou conta, né? Normalmente isso são crenças, tá, gente? E essas crenças, elas são construídas lá na nossa infância, né? Então, do 0 aos 5 anos, elas começam a ser construídas. E como que elas se enraizam, né? Então, através de reforços, né? Aconteceu repetidas vezes, enfim, né? Foi criada aí através de um impacto emocional que você viveu. Então, as crenças, elas são traduzidas em formas de pensamentos. Então, quando a gente acredita em algo, né, e as crenças são isso, tá? A gente recebe esses pensamentos automáticos, tá? Acredita nelas como verdade absolutas e é assim que eu sou e é assim que eu sempre serei, tá? Então, quando a gente acredita em algo, a tendência é que a gente se comporte de tal maneira que essas crenças vão trazer consequências reais. Então, eu acredito tanto em algo, né, que os meus comportamentos vão influenciar aí nos meus resultados e aquilo em que eu tanto acredito, ele se torna fato, verdade, enfim. Vamos a um exemplo para ficar mais claro, né? Então, se eu acredito que eu sou incapaz, que eu não sou bom no que eu faço, como por exemplo aí na vida profissional, né? Vamos colocar no seu trabalho, por mais que as circunstâncias tente te trazer para cima, te fazer acreditar, sei lá, alguém te dá uma super oportunidade, te chama para ser sócio de um empreendimento, você tem tanta crença enraizada aí, acredita tanto de que não, de que você não dá conta, de que você não é capaz, de que imagina, eu ser um empreendedor nunca na face da terra. Você acredita tanto que quando essas oportunidades surgirem, você vai dar um jeito de se auto-sabotar. Né? Isso inconscientemente, né? Você vai conseguir chegar até um nível. Depois disso, por conta dessas crenças, desses pensamentos, você volta para a estaca zero. Então você é como se você não saísse desse ciclo, né? Os seus comportamentos te levam a ter aí as mesmas colheitas, digamos assim, né? Não consegue se ultrapassar. Então, por mais que alguém venha e te faça uma super proposta, por você acreditar que você não é capaz, de que você é incompetente, né? Inconscientemente você se esquiva daquilo, você se sabota, enfim. Gabriele, como que é, né, que foi acontecendo? Por que é que eu deixei essas crenças aí criarem raízes, né? Quando a gente é criança, a gente não tem muito essa limitação, tá? A gente é super confiante, enfim. Porém, com as nossas vivências, né, com tudo aquilo que a gente ouve, com todas aquelas atitudes que a gente vê, repetidas vezes, né, enfim, né, às vezes com forte impacto emocional, vão fazendo com que essas crenças sejam criadas, né? Então eu começo a me limitar, eu começo a acreditar que não, eu sou um fracasso, se para fulano não deu certo, quem dirá para mim, não é verdade? Né? Então é desde lá da infância que essas crenças vão sendo construídas, certo? Bom, e para verificar, né, aí qual ideia está mais enraizada aí na sua forma, né, de pensar, no seu funcionamento psicológico, digamos assim, né, busque identificar, analisar os seus pensamentos, que tipo de pensamento que você tem tido, né? Normalmente, essas crenças de incapacidade, né, tendem a ver com crenças de desamparo, que a gente fala uma classe maior de crenças, né? Então, vem aqueles pensamentos, eu sou incompetente, eu sou ineficiente, eu não consigo fazer nada direito, eu sou incompetente e por aí vai. Então entenda, essas crenças elas tendem a ficarem mais fortes, né, quando você foca nesses pontos negativos que acabam tornando, né, essas crenças reais, que acabam tornando verdades. Ok, Gabriele, mas então como que eu começo a desconstruir tudo isso, né? O que eu faço para conseguir enxergar as crenças que estão me paralisando e conseguir quebrar elas, né? E transpor aí esses limites que eu mesmo acabei permitindo que se aflorassem. Então, né, o primeiro passo aí é você
tomar consciência. Eu sempre falo, né? A tomada de consciência nos permite mudar. Porque se eu não identifico o problema, eu não identifico o que eu preciso mudar, né? Então, pra mim não tem problema. Então, tome consciência sobre esses pensamentos, né? Identifique quais são esses pensamentos. E aí, para isso, eu sugiro, pegue uma folha de papel, comece a colocar que regras são essas que eu criei, né? Que tipo de pensamento eu tenho sobre mim? Se eu acredito que eu sou incapaz, né? Que eu sou um fracasso, né? A tendência é com que meus comportamentos me levem a isso. Então comece a escrever que tipo de pensamento você tem tido, né? Quais são os pensamentos recorrentes aí que constroem quem você é. E aí o segundo, né? Identifiquei as minhas crenças. Comece a se questionar, o que eu quero? Né? Quais são as minhas verdadeiras metas? E aí sem bloqueio, né? Não permita que o e se, mas não dou conta, mas sou um fracasso, venham nesse momento. Não, coloca lá, quais são os meus reais desejos? O que eu quero pra mim, pra minha vida, pros que me cercam, né? Sem bloqueio, sem medo de se você vai dar conta, se vai ser capaz de fazer ou não. Só coloque, né? Você identificou aquelas crenças, aquelas regras que você criou, enfim, que tem ali te limitado. E agora eu coloco, o que realmente eu quero? Né? Poxa, eu quero sim ter meu negócio, eu quero sim mudar de carreira, fazer uma transição de carreira, eu quero que meu relacionamento dê certo. Coloca o que realmente você quer, tá? Sem medo, sem limitação alguma, ok? Aí, feito isso, né, o terceiro passo é você, poxa, então eu identifiquei o que realmente eu quero, agora eu preciso entender o que eu preciso fazer para mudar. O que eu preciso remanejar aí para alcançar o que eu identifiquei que eu realmente quero, né? Então, aí a gente não tá usando as lentes da limitação, do fracasso, né? A gente tá colocando ali no papel o que realmente a gente deseja. Então, o que você precisa fazer para alcançar isso que você deseja? Onde você precisa mudar para ir em busca desses desejos, desses objetivos, dessas metas, enfim, né, como você preferir. Né? E por fim, entenda, né, quando a gente consegue olhar para o que a gente realmente quer, eu começo a entender todo o contexto, né? Então eu começo a entender, poxa, eu quero coisas positivas, eu quero galgar outros caminhos mais altos, porém as minhas crenças estão impedindo, né? Então entenda, se questione as crenças que têm vindo aí para você, questione a veracidade delas, né? Enfim, isso vai te ajudar a começar, né, esses primeiros passos aí para desconstruir todas essas crenças que foram aí te limitando no decorrer da sua vida, né? E entenda, né, tudo que você deseja ser, ter e fazer está ligado diretamente, né, às suas crenças, a seus pensamentos. E se você não tem conseguido, né, ser, ter e fazer, é porque as suas crenças estão aí te limitando, né? Essas crenças, elas estão te estagnando. Certo, gente? Então, até mais. Tchau, tchau.